Boa noite, pessoal. Vamos aqui falar um pouco hoje sobre alguns elementos aí da nossa caminhada como igreja, falar dos valores, né, que a gente encontra na palavra de Deus, que devem permear a vida de um cristão. Então, na nossa caminhada aqui, a gente tem algumas escolhas que a gente fez pensando como igreja e como é que a gente quer ser visto, como a gente quer viver a nossa relação e o nosso cuidado. Então, nas próximas conversas aqui, nas próximas semanas, né, 3 semanas, a gente vai estar falando sobre aquilo que a palavra está dizendo para nós e a gente acha que é tão importante, que é importante repetir ou falar de novo agora. A cada ano a gente faz isso. Então, começando agora de novo, falar aquilo que nos define, aquilo que é importante, aquilo que a gente gosta de ser reconhecido, aquilo que a gente acha que é importante viver e fazer. Bom, eu vou ler com vocês o capítulo 1 de Josué. Mas antes de ler o capítulo 1 de Josué, eu quero falar para vocês de algumas coisas que a gente percebe. A gente, quando olha para as histórias que a gente... Tanto histórias que a gente assiste nos filmes, histórias que a gente lê, e agora a gente está diante de um fenômeno. Quando a gente olha para as redes sociais, dependendo do tipo de relação que você tem com a sua rede social, você só vai ver história de sucesso. Aliás, quando alguém escreve alguma coisa lá, está escrevendo história de sucesso, e a gente fica impressionado com algumas histórias de sucesso. Tem a ver como que a pessoa... aquelas histórias que deixam a gente encantado. A pessoa sai de uma situação abaixo de zero, uma situação negativa, todas as previsões para aquela pessoa era fracasso, a pessoa não teria sucesso em nada, ela não teria bom resultado em nada, e ela vai crescendo e de repente ela vira um milionário, uma milionária, um atleta, ela é reconhecida por alguma coisa que ela inventou e descobriu. A gente olha para essas histórias e a gente considera que essas histórias são histórias de inspiração. Nós ficamos inspirados por histórias dessas. Então a gente fica olhando para esses fenômenos e a gente fica sonhando que esse fenômeno aconteça com a gente. Então quando a gente olha para essas histórias, a gente tende a ficar ansioso por encontrar o dia que isso vai acontecer com a gente. Eu acredito que isso acontece com a gente mais do que a gente aceita, né? Porque o que a gente aceita como sucesso é uma coisa muito subjetiva. Porque a nossa sociedade hoje aceita como sucesso é alguém que era obeso, ficar fortão, ficar sarado. A nossa sociedade considera que é sucesso alguém que era... né, até as novelas, né, os filmes fazem isso, né, aquele homem que era desprezado, que era o pior da turma, ele se torna o rico, o homem de sucesso. A menina que era feia, que ninguém conversava, daqui a pouco ela é a bonitona, né, uma mulher que é descoberta no meio. Então, essas histórias é o jeito que as pessoas contam a história do mundo. Eu acho que nós vemos mais histórias de sucesso do que a gente imagina. Por quê? Porque nós estamos querendo medir sucesso de um jeito que precisa ter muitos zeros numa conta, né? Não zeros no valor negativo, zeros de valor positivo, e precisa ter ter uma casa muito legal em determinado CEP. É isso que a gente define como sucesso. Mas a gente pode ver outras coisas. Diante de um tipo de fracasso que você teve, você parar de fracassar na mesma coisa, isso já é sucesso. Diante de um fracasso que você teve, você parar de fracassar no mesmo lugar, isso já é sucesso. Porque tem gente que erra e erra a vida toda do mesmo jeito. A gente costuma não descrever ou não falar a nossa história a partir do fracasso, a não ser que no final tenha uma história bonita para você contar. Então, você nunca vai contar a sua história a partir do fracasso. Mas tem as histórias, né, que eu tenho falado com vocês aqui,
quase todas elas estão descritas a partir do fracasso. E essa história, a gente começa no capítulo 1 de Josué, aqui é uma história de sucesso. Josué capítulo 1 é uma história de sucesso, começa com sucesso. Esse ponto aqui é o ponto, e aí a gente vai olhando para o texto todo de Josué, a gente vê algumas curvas aqui, para baixo, mas via de regra, aqui no texto de Josué, a gente está vendo um ponto de sucesso. E quando nós olhamos para trás, antes de Josué, a gente vê tudo o que aconteceu com esse povo que Josué assume a liderança, a gente vê uma história de fracasso. Então vou descrever um pouquinho dessa história, e eu queria que você pensasse no seu fracasso. Tem algumas coisas que têm a ver com começar coisas e não conseguir terminar, tem a ver com o desejo da gente de ser reconhecido por algo e a gente não conseguir. A gente queria que nossos relacionamentos dessem sempre certo, a gente queria ter histórias de sucesso, mas infelizmente o fracasso bate na nossa porta também, e a gente tem histórias difíceis. E a partir dessa história aqui, esse compromisso que esse povo assume com Josué, a gente percebe que esse povo, porque se junta, vive sucesso. Olha só, esse povo porque se junta, vive sucesso. Porque sozinhos ou separados ou fragmentados, eles não teriam sucesso. Então, vamos para esse caminho aqui. Quando chega no capítulo 1 de Josué, a gente tem um histórico anterior. O histórico anterior 40 anos esse povo aqui esteve andando pelo deserto. 40 anos antes desse povo, de Josué assumir a liderança, esse povo fez uma caminhada e chegou na terra que é descrito no Antigo Testamento como terra prometida. O lugar das boas expectativas. Eu não sei qual é a tua boa expectativa a respeito do futuro. Qual é a tua terra prometida? Para quem está considerando todo isso que os impedimentos que a pandemia nos traz, qual é a tua terra prometida, né? O que é ali na frente? Qual é a tua história de sucesso? A história de sucesso dessas pessoas era a terra prometida, era o lugar onde eles iam ter terra, eles plantariam e produziam, eles teriam alimento e teriam paz. Não seriam mais escravos, isso era a terra prometida. Mas eles chegaram então, eles saíram do sistema de escravidão, o povo era escravo no Egito, então era um grupo de mais de 1 milhão de pessoas, com animais, andando até chegar nesse lugar que era a terra prometida. Quando chegaram na divisa, do lugar onde eles deveriam assumir para si, eles mandaram uma pessoa de cada clã, de cada tribo, 12 homens. Então são 12 tribos, 12 famílias grandes, e eles mandam um representante de cada família para espiar a terra que era deles. E eles começam a dar uma volta no lugar. E aí eles descobrem os povos que estão lá e descobrem que a terra prometida tem desafios. Como é de fato isso? Se você está olhando na expectativa de um bom resultado ali na frente, a gente sabe que o nosso desejo é uma coisa e nada conseguimos fazer sem luta. Pois era o que eles tinham que conquistar a terra prometida não estava lá só esperando eles chegarem, tinham pessoas que estavam lá, aquela terra que era deles, tinha alguém que já tinha se alojado no lugar, e esses homens andaram por lá, olharam e voltaram. Na hora que eles voltaram para conversar, e dar o relatório, né? Foram como espiões, e voltaram para dar o relatório, e quando voltaram para dar o relatório, 10 desses homens, desses espias, eram contra a entrada, ou deram um relatório que amedrontava as pessoas, que não deviam entrar naquele lugar que Deus tinha prometido para eles. 2 deles, um deles era Josué, o nome desse livro, e o outro era Caleb, diziam que eles deviam ir. Então esse povo, né, que acreditou naquele relatório triste, e eles não só, uma coisa interessante que acontece aqui, eles não só não entraram, como eles pensaram que era melhor voltar para o Egito e voltar a ser escravo. A história de fracasso, ou de desejo de fracasso, era muito maior. Então não é só, eu não quero entrar, a gente tem que voltar, e era um negócio muito
Pior, voltar para o Egito, onde eles eram escravos e aqueles homens todos tinham as costas cortadas das chicotadas dos egípcios para construir os prédios, para trabalhar nas casas, para fazer o serviço. Então, quando a gente olha para essa história aqui, a gente vê isso acontecendo. E aí, por conta dessa reação, eles andam, então é um castigo, né? Eles andam por 40 anos pelo deserto até que essa geração, olha só, essa geração, olha o que eu vou dizer, presta atenção, esta geração de gente de mentalidade fracassada morresse, para que a outra geração de pessoas que teriam coragem de lutar pelo que era seu, pudesse se levantar. Com exceção de 2, Josué e Caleb. E aí a gente tem esse texto aqui, quando tem a troca de liderança. E a troca de liderança, quero ler com vocês aqui, 5 versículos. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo ao oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não deixarei nem o abandonarei. Primeiro de tudo, Josué, você não está sozinho. Palavra do Senhor para Josué, Josué, você não está sozinho, e aqui a promessa é grande. Gente, proporcionalmente a promessa, a probabilidade de você causar um grande impacto, a proporção de medo do fracasso. Então olha só, quanto mais impacto é possível você viver, como família, como projeto pessoal, como negócio, como igreja, quanto maior o impacto possível, maior é o medo do fracasso, maior é o medo de maior aquele pensamento não vou conseguir, aquele pensamento não vai dar certo, aquele medo de que as coisas não vão funcionar. Essa história aqui, imagina só, mais de 1 milhão de pessoas com animais, de um lado do Jordão para atravessar e e entrar na terra que Deus tinha prometido para eles. As probabilidades contra eles eram enormes. Eu já contei para vocês que esses caras aqui, qualquer arma que eles tinham aqui era a arma que eles trouxeram dos egípcios, porque eles não dominavam nenhuma liga de ferro. Os judeus não dominavam liga de ferro, os filisteus já dominavam liga de ferro. As armas dos filisteus já eram feitas de ferro, e esses caras não tinham armas de ferro. Esses homens tinham escudos de bronze. Esses homens, quando faziam uma arma, faziam de bronze. Eles não dominavam a liga. Então imagina o que é uma espada de ferro contra uma espada de bronze. Esses homens aqui tinham elementos, assim, diante deles o desafio era de fracasso. Eles eram candidatos a entrar como o maior fracasso da história, para entrar no livro de recordes do fracasso, o maior fracasso de todos. Mas eles acreditaram, eles olharam para essa situação e eles se prepararam para viver o que a gente conhece aqui como um grande sucesso de conquista. Versículos 10 do capítulo 1, versículos 10 a 15. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo: prepare os suprimentos, pois daqui 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Em seguida Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor seu Deus lhes concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para você, a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o rio Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor,
seu Deus lhes dá. Só então vocês voltarão e estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Parte das tribos, dessas duas tribos aqui, meia tribo de Manassés, Gade, os gaditas e quem era mais aqui? Ruben, né? Eles já estavam estabelecidos. Ou seja, é mais ou menos assim. Eu não sei quem aqui do nosso grupo já tem casa própria. Alguns têm, outros não têm. Era isso. Os gaditas já tinham casa própria, os de Ruben já tinham casa própria, e meia tribo de Manassés também tinha. Só que ele fala o seguinte: pessoal, vocês, a família de vocês vão ficar aqui, os animais ficarão aqui, mas os soldados de vocês, quero que os soldados de vocês venham com a gente, para que a gente consiga, para que todo o resto do povo consiga também ter a mesma paz e a mesma coisa que vocês. Lembra que parte desse povo morava de um lado do Jordão, são essas tribos que eu acabei de falar, e os outros, a terra deles estava do outro lado. Então ele estava chamando esses homens para, não pensem só em vocês, vocês não podem só pensar em vocês. E toda vez que a gente pensa só na gente, essa relação egoísta, de que eu quero só o meu bem, esses caras aqui podiam ficar tranquilos e pensar, agora não preciso ajudar mais nada, não preciso ajudar ninguém. Agora, eles aceitaram esse desafio, prepararam as provisões e ignoraram as diferenças, porque aqui tem uma diferença. Alguém aqui já tinha sucesso e outros não tinham. Alguém aqui já tinha, as coisas já funcionavam, mas para outros as coisas ainda não funcionavam, as coisas ainda não estavam certas. Tinha gente morando em tenda, já tinha gente morando em casa, tinha gente que tinha casa própria, tinha gente que tinha casa alugada, tinha gente que estava no barraco, e tinha gente que estava tudo resolvido, tinha pessoas que já tinham a terra deles, e os animais já estavam lá. A terra que manda leite e mel, para parte dessas pessoas, desse povo, já existia, para outros não existia. E eles, então, tiveram esse desafio de ter que ignorar a diferença. Então, olhando para essa diferença, o que acontece? Podiam se juntar esse povo que, não, nós já temos a nossa parte. Deixar os outros viver do jeito que eles quiserem. Eles que lutem, né? Não é assim? Ou não é uma frase nossa? Ele que lute. Eles que lutem. Bom, aqui a gente está vendo uma outra coisa, não é eles que lutem. Se nós somos um grupo só, nós lutaremos. O que é que depende de mim? O que é que depende de mim para que cada pessoa da nossa igreja tenha sucesso? O que é que depende de mim? Será que eu não podia fazer uma ligação para ajudar o Adriano a ter um contato, que ele possa fazer uma venda? Será que eu não poderia ser a pessoa que concede o acesso àquele currículo do outro irmão aqui do nosso grupo? Será que nós não podemos dar o conselho para que um negócio seja bem feito? Aquele irmão está fazendo um negócio, será que a gente não poderia dar um bom conselho? Orar uns pelos outros? Gente, orar uns pelos outros é o mínimo. Eu espero que vocês estejam orando por mim, porque eu oro por vocês. E eu espero que vocês orem por mim, porque eu não peça. Não estou nem pedindo, vocês estão orando por mim, porque nós somos um grupo. E é esse desafio que nós temos, de cuidar uns dos outros, como esses aqui estavam cuidando uns dos outros. Independente que o sucesso de uma família, glória a Deus pelo sucesso de uma família, mas nós queremos o sucesso de todos. Todos têm sucesso quando nós andamos juntos, nós cuidamos uns dos outros, nós cuidamos dos filhos uns dos outros, nós visitamos uns aos outros, nós amamos uns aos outros, nós estamos presentes, e nós cuidamos, para que todos tenham boas oportunidades. Nós aconselhamos aquele pai que tem filhos adolescentes, e aconselhamos aquela mãe que ainda não teve filhos. Nós oramos uns pelos outros, nós sonhamos juntos com o dia que aquilo que é o sonho de uma família aconteça, nós sonhamos juntos que aquele curso universitário daquele menino do nosso grupo termine. Nós vamos celebrar o dia que o Pedro pega o canudo do curso dele, e nós celebramos o dia que alguém aqui do nosso grupo termina o mestrado. Nós fazemos isso. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos um grupo, uma unidade. Nós estamos juntos, nós integramos, nossas famílias integram umas às outras, nós cuidamos uns dos outros, e nós buscamos outras pessoas que queiram se integrar a nós. Nós fazemos isso, e nós abrimos mão
de nos agarrar à diferença que esse mundo e a sociedade coloca. O que essa nossa sociedade que a gente vive coloca? O que a religião coloca como diferença? Tem diferença teológica nesse mundo? Não tenho dúvida nenhuma que tem diferença teológica. Eu tenho certeza que se a gente começar a conversar aqui, alguns de vocês falarão algumas coisas sobre o Espírito Santo que é diferente do que eu já ensinei, do que eu ensino. Alguns de vocês falarão outras coisas a respeito de alguma linha teológica, alguma coisa que seria uma diferença. Tem alguma coisa na tua tradição e no teu jeito de ser e no jeito que você caminhou até aqui na sua fé, que é diferente do que o outro acredita. Mas nós abrimos mão das nossas diferenças para a gente pegar na mão do outro e andar junto. Porque o que nos une é Jesus Cristo. E o sangue de Cristo nos une de um jeito que as nossas pequenas diferenças são desprezadas, porque nós queremos andar juntos, e o sucesso de uma pessoa é aplaudido pelo outro, e quando alguém fracassa, nós ajudamos esse a se levantar, e quando alguém está apertado e sem recurso, nós ajudamos esse que está sem recurso, nós cuidamos uns dos outros, nós nos cuidamos, e nós cuidamos de desconhecidos também, como a gente tem feito agora. Alguns de vocês têm ofertado mensalmente para cestas básicas. Nós cuidamos de pessoas que nós não conhecemos. E talvez a gente nunca veja essas pessoas. Nós cuidamos dessas pessoas, porque nós somos como uma unidade. Jesus nos chamou, nós que nem éramos povo, podíamos estar aí separados em outros lugares, em outros grupos de cristãos. Nós estamos agora andando juntos, e quando andamos juntos, nós ignoramos as diferenças, nos juntamos em um grupo, reconhecemos a nossos líderes e caminhamos protegendo um ao outro. A gente não pode olhar para as nossas diferenças, porque toda vez que nós ficarmos olhando muito para as nossas diferenças, nós vamos nos separar, e o diabo vai usar exatamente isso, para que a gente se separe, para que a gente fracasse. Quem é que vai aplaudir o nosso fracasso? Eu sei, tem os invejosos, tem, sei lá, um montão de gente aí que luta contra, que nada contra. Não, espero que você não seja desse pessoal. Espero que você não seja do contra. Se você é do contra, te convido para sair fora. De verdade. Não vem para cá. Está ouvindo a nossa mensagem aqui hoje, já pode parar por aqui mesmo e vai embora. Porque aqui nós queremos torcer um pelo outro, orar um pelo outro. Isso aqui não precisa nem pedir, isso já acontece direto. Mas a gente vai trabalhar pelo sucesso um do outro, vai trabalhar para que o outro vença a tristeza profunda, vai trabalhar para que o outro tenha boas oportunidades, vai trabalhar para que o outro consiga o seu lugar nesse mundo, para que o outro consiga fazer aquele curso, consiga se reencontrar na profissão, aquele que não tem mais profissão. Nós estamos numa época que as profissões estão deixando de existir. Nós estamos numa época que um montão de oportunidades que existiam há poucos anos atrás não existem mais, o mundo está se reconfigurando, e alguns estão ágeis e conseguem compreender essa reconfiguração e andam mais rápido, e outros não conseguem. Nós vamos ajudar uns aos outros para que todos tenham seu espaço, como esse povo aqui fez junto com Josué. Como esse povo fez junto com Josué, eles caminharam juntos e chegaram do outro lado, juntos, e tiveram um bom resultado. E agora, quero ler os últimos versículos aqui. Versículo 16. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar, e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você, como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor seu Deus esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, será morto. Seja somente forte e corajoso. Josué é um general. O que a gente está vendo aqui, Josué como general, e a gente está vendo um posicionamento aqui que é bem diferente do que a gente está acostumado. Ele como general, e é tipo uma corte marcial, né? Quem se rebelar contra você, a gente corta, não tem como andar com a gente, ou a gente está junto ou a gente não está, a ponto de você que não está junto, o que eu falei agora há pouco, é melhor não continuar, né? Você que está junto, a gente cuida e luta pelo sucesso e pelo cuidado um do outro. É isso que nós vamos fazer. Nós queremos que essa integração exista entre nós. Nós queremos que essa integração exista entre nós. Uma coisa que é interessante aqui, nosso grupo de liderança, né? Dentro desse mês aqui, vocês vão saber quem será o nosso novo conselho. E quero dizer isso aqui, bem importante para todos nós que estamos aqui. O texto aqui está falando sobre obediência em relação a Josué, que era o general, né, que era o líder desse grupo. Mas tem uma limitação aqui. Que o Senhor seu Deus esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Tem uma condição aqui.
Qual é a condição? Nós estamos com quem nos lidera na medida que quem nos lidera está com Deus. Se quem nos lidera está com Deus e de fato representa Deus, e quando fala nós vemos Deus nele, e ele ama Deus, e Deus o ama, e nós vemos que a família dele também está diante de Deus, e nós vemos que a relação dele com Deus existe, é experimentada pelos outros, é comprovada na congregação, então nós olhamos para esse, ou para esta, que nos lidera e que anda com Jesus. Então na medida que ele anda com Jesus, eu também ando com ele. Eu posso ser liderado por quem ama Jesus. Eu só não consigo ser liderado por alguém que não ama Jesus, alguém que é arrogante, alguém que se rebela contra Deus. Um líder que se rebela contra Deus, um líder que é confuso, que se vê lutando contra Deus. Não luta contra as suas falhas, não se autoajusta, não se autolimita, não busca autodesenvolvimento, não busca crescer na caminhada com o Senhor. Pelo contrário, é um déspota, é cruel, é mentiroso, é destrutivo, é tóxico. Como que a gente pode seguir alguém assim? É isso que esse povo está dizendo, ó, Josué, se Deus falou isso para você, não se desvie, nem para a esquerda nem para a direita, seja fiel ao Senhor, siga como a gente está, né? A gente lê bastante, eu nem li os textos que a gente mais lê de Josué, capítulo 1, versículo 9 é o que a gente mais lê, 8 e 9 é o que a gente mais lê, nem li esses versículos, mas essa promessa, se você estiver apegado a essa promessa, então nós estamos apegados a você, e é isso. À medida que os líderes da nossa igreja estão apegados a Jesus, apegados ao autor e consumador da nossa fé, nós desafiamos a nossa caminhada para que todos estejam apegados também. Juntos, nós podemos ir muito longe. Juntos, agarrados pela fé, um ao outro, segurando a mão, né? A gente vai chegar junto, vai chegar longe, vai cuidar um do outro, vai ter sucesso, vai ter resultado. O fracasso de em um negócio não é fracasso para sempre. A gente ajuda o joelho que vacila, que treme, ajuda esse a ficar de pé, ajuda aquela a ficar de pé, ajuda aquela família a alcançar os seus resultados. É assim que nós decidimos viver uma integração em nossa igreja, uma integração em nossas amizades. E não é teoria, é real, já está acontecendo. Não é teoria, é real, acontece. Testemunhos, vocês vão ouvir testemunhos nas próximas semanas aqui, testemunhos de quem experimenta isso. Na medida que nós andamos juntos, testemunhos de quem experimenta isso na amizade, aqui em nossa igreja, nesse cuidado para que ninguém caminhe na direção do fracasso sem ter alguém de nós aqui para dizer, não continue por aí, não continue nessa direção. Nós vamos juntos, com todas as armas que nós temos, com tudo que nós temos, para que você não encontre o fracasso como a outra geração, nesse caso aqui os pais, os avós, encontraram fracasso. Quero terminar fazendo uma leitura de uma oração que Jesus fez por nós. Jesus fez por nós uma oração, e a oração de Jesus está em João capítulo 17. João capítulo 17, Jesus faz uma oração por si mesmo, né? O texto, se você abriu aí, você vai ver que tem a oração de Jesus, né? A descrição do texto na NVT é a oração de Jesus. Jesus ora por si mesmo, ele ora por todos os discípulos, né? Pelos seus discípulos, e aí ele ora por nós, pelos que virão a crer. Olha só o que ele diz: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, a gente andar unido, a gente andar cuidando um do outro, não deixando que nossas diferenças nos separem, e o fato de a gente estar junto, vai fazer com que o mundo creia. Nós somos uma mensagem poderosa do Evangelho só porque nós estamos juntos e unidos no mesmo objetivo. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste,
porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não o conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei o teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Nós vamos revelar o amor de Deus ao mundo na medida que nós andamos juntos e amamos uns aos outros. E amamos uns aos outros apesar das diferenças que o mundo, que a nossa sociedade traz. A nossa sociedade não, alguém que é de uma classe social não consegue amar a outra classe social. Alguém que é de uma raça não consegue amar outra raça. Alguém que é de um bairro tem rixa com outro bairro. Alguém que gosta de um time de futebol tem rixa com quem tem outro, gosta de outro time de futebol. Essas pequenas diferenças começam a criar essas separações. Nós não vamos deixar que isso aconteça aqui. O nosso desafio da nossa igreja é andar junto e viver de tal forma que o mundo saiba que nós somos um, como Jesus e Deus são um e Jesus está em nós. Assim, seremos mais que vencedores. Eu te convido, você que está ouvindo a mensagem aqui agora, juntos aqui, a abraçar esse compromisso de ser um, de estar integrado, de orar uns pelos outros, de cuidar um do outro, de celebrar o sucesso do outro, de ajudar o outro quando ele fraqueja. Eu te convido, a você que não é membro, que você que nunca pensou, eu acho que eu nunca vou pertencer a uma comunidade de fé, eu te convido, você que está ouvindo agora, ou você pode ouvir daqui a 10 anos, porque isso vai estar gravado em algum lugar. Eu te desafio, nós estamos aqui como um grupo que ama Jesus, e que quer andar como integrados, cuidando um do outro, fazendo com que a mensagem do amor de Deus seja completa, na medida que as pessoas olham para nós, e digam, como que aquele pessoal consegue andar junto? Tem gente que pensa politicamente diferente, tem gente que é de um degrau social diferente do outro, mas eles andam juntos. Tem gente que é idoso, tem adolescente, tem criança, mas eles andam juntos. Tem gente que é casado há muitos anos, tem gente que não deu certo, divorciou mais do que uma vez, mas eles andam juntos. Tem gente que tem um passado com drogas, tem gente que sempre viveu, nunca teve nenhum vício, mas eles andam juntos. Nós queremos ser igreja nessa medida, que essas diferenças que setorizam, que faz uma igreja, a igreja do gueto, a igreja dos pretos, a igreja dos japoneses, a igreja dos alemães, a igreja dos jovens, a igreja dos idosos, a igreja da tradição, a igreja não sei das quantas, nós abrimos mão disso, na medida que a gente escolhe esse nome, nossa igreja, nós abrimos mão disso, para que nós sejamos um, e que nenhuma diferença nos separe, para que a gente seja um, em nome de Jesus, e a gente quer que cada vez mais pessoas se juntem a nós, nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, e que você esteja engajado nesse desafio, de viver uma unidade, de viver em unidade, de viver comprometido, para que todos experimentem e cheguem no melhor do sucesso que cada um pode, pelo cuidado que a gente tem um com o outro. Que Deus nos abençoe.